we were lucky to have two ministers here. A high-level debate about political reform. Gilmar Mendes from the Supreme Court, José Eduardo, Minister of Justice from 2011-2016. Anybody that saw them only saw the biggest figures of the impeachment process. Could imagine a big battle, but you saw that they were actually both public servants that really wanted to help Brazil. They sat next to each other, treated each other very respectfully, listened, dialogued, interacted, and actually agreed much more than they disagreed. So that's what we could have. So we couldn't expect anything better than that, dialogue. The problems are very big, multidimensional, very complex. So we need different people thinking together to find a solution. And now we have an opportunity to listen to a special guest. Somebody that is part of Brazil's history because of her service as a politician and as a public administrator. She started her career early, working ever since she was a municipal secretary, state secretary, getting to the highest offices of the executive government branch in Brazil, Minister of Mines and Energy, Chief of Staff of the President. Her career took her to the top, getting to the principal post in the country. She was our 36th president, our first female president. In terms of public policy and representing as many people that try to get leadership, I'm very inspired by our president. Women are half the population, but less than 10% of Congress in Brazil. So I see that I'm often in a very male-dominated environment in my work. And she was able to get to the highest post in the executive branch. She proved that it's possible to get there. I want to congratulate Professor Francis Hagopian. Dizer como eu fico contente que ela esteja na mesa comigo. E queria agradecer aos estudantes de Harvard e aos professores de Harvard e à instituição pelo convite que me fizeram. Eu vivi no Brasil 2 golpes. Um golpe eu vivi e tenho muito orgulho na minha história política de ter enfrentado a ditadura militar e ficado presa por 3 anos. Tenho muito orgulho disso na minha formação. Não que eu acredite que as pessoas precisam de ser presas e torturadas para terem formação política, mas isso faz parte intrínseca da minha história. Então, eu quero registrar esse fato. O impeachment, que desprezou 54 milhões e meio de votos e feriu a Constituição de 1988, foi um golpe parlamentar, pois ocorreu sem crime de responsabilidade. No Brasil, alguns diziam que, como este processo tinha respeitado todos os ritos legais, não se poderia falar em golpe. Na verdade, um processo de impeachment no regime presidencialista, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, pode ser ou não um golpe de Estado.
conforme a circunstância em que ele se dá e as regras, o conteúdo das regras que se lhe aplicam. Não será um golpe de fato, se ocorrerem de forma inequívoca os pressupostos constitucionais. No caso do Brasil, crimes de responsabilidade. No caso da Constituição americana, que nós muitas vezes seguimos o padrão, entre eles os high crimes and misdemeanors, ou os crimes altos, os crimes elevados, os crimes fortes, como se queira traduzir. Na verdade, a presença do crime de responsabilidade justifica o impeachment e justifica a saída de um presidente da República. Nesse caso, de maneira alguma há golpe. Agora, o Instituto do Impeachment Presidencial, que, como eu disse, nós acompanhamos ao padrão da Constituição americana, ele prevê que haja impeachment em 3 casos: suborno, traição e os high crimes and misdemeanors. Na verdade, se nos Estados Unidos um presidente, num processo completamente legal, for impeachado pelo Senado, mesmo tendo sido seguido um processo previsto na Constituição, com todas as suas regras, mas sem ato que possa ser qualificado como um high crime, isso não seria legítimo, isso não seria, na verdade, um golpe contra a Constituição americana. O que aconteceu no Brasil foi algo muito similar a essa hipótese que eu apresento. Qual foi o high crime que eu cometi? Me acusaram de ter feito atos que todos os presidentes eleitos antes de mim, e eu mesma, ao longo do meu governo, primeiro governo, pratiquei. Os atos que eu pratiquei foram embasados em fundamentos jurídicos. Vocês, eu tenho certeza, os americanos que estão aqui se indignariam se o Congresso de vocês instituísse um presidente eleito nessas condições, ou seja, no caso do Brasil, sem crimes de responsabilidade. E nos casos da Constituição americana, as 3 hipóteses lá previstas. Eu tenho certeza que no caso do Brasil, o meu impeachment foi sustentado em bases extremamente frágeis, práticas orçamentárias e financeiras, que também foram realizadas pelos presidentes anteriores, por governadores, por prefeitos, e ocorria isso em todos os tempos políticos, ou seja, nos mandatos anteriores ao meu. Essas práticas nunca haviam sido consideradas crimes, nunca haviam sido consideradas irregulares, e foram especificamente para mim. A decisão ocorreu toda ela após a prática do que foi imputado como sendo crime. Foram 2 acusações. A primeira, 3 decretos. E a parte relativa a esses 3 decretos que embasaram o meu impeachment correspondia a 0,15% das despesas primárias totais do país, naquele momento. Desse 0,15%, 98% se concentrava em educação, Justiça do Trabalho, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Ministério da Ciência e Tecnologia. Retroagiram um novo entendimento que definiram após os decretos exclusivamente para enquadrar o 0,15%. Na questão dos subsídios do crédito para os agricultores pagos pelo Banco do Brasil, a injustiça é ainda mais flagrante. Esse plano estava baseado numa lei datada de 1994. De 1994 até 2016, todos os presidentes utilizaram essa lei. E o que caracteriza essa lei? É que os presidentes não interferiam na execução do referido plano de subsídio à agricultura brasileira. Além disso, como os presidentes não interferiam, é escandaloso, tem mais uma razão, é escandaloso dizer que o mero atraso de pagamento dessa diferença dos subsídios para os juros de mercado se caracterizaria como um empréstimo indevido do Banco do Brasil ao governo brasileiro. Sequer
auditores que olharam esses dados consideraram eles crimes e disseram: todos os presidentes anteriores, se isso for considerado crime, têm que ser julgados por este motivo. Portanto, poucas pessoas hoje no Brasil, e eu quero crer no mundo, acreditam neste processo e acreditam que não houve uma imensa fragilidade na acusação. Eu queria lembrar aqui o que ocorreu durante o julgamento do presidente Clinton, do ex-presidente Clinton. Um dos seus defensores afirmou que o seu processo era um golpe de Estado, por detalhe. A título de exemplo, podemos mencionar as palavras de um congressista citado pelo Robert Nagel. Vejamos o que o congressista diz. Diz o seguinte: isso, na verdade, é um golpe de Estado republicano. Os republicanos ocultam essa anarquia extremista radical e essa linguagem piedosa, distorcendo a Constituição e o Estado de Direito. Portanto, diante dessa fragilidade, os golpistas no meu país passaram a argumentar que não era por elas que tinha ocorrido o impeachment. Na verdade, seria uma questão ligada ao conjunto da obra. Ora, quando se trata do conjunto da obra, é inegável que isso só pode ser decidido por processos de eleições diretas e secretas, e não por um julgamento político no caso do presidencialismo. Não é o mesmo no caso do parlamentarismo. O golpe, na verdade, ele foi promovido por algumas razões. Essas razões, eu acho que se distinguem basicamente em dois grupos. Um primeiro grupo, que eu acho que não é a razão estratégica do golpe, mas é a mais imediata, dizia respeito à sobrevida dos políticos, à sobrevida política dos líderes golpistas principais. Eles queriam, por meio do impeachment, interromper as investigações de corrupção que já começavam a atingir muitos deles. Consideravam que, como o meu governo não paralisaria as investigações da Lava Jato, só eles, se assumissem a presidência, poderiam fazê-lo. A partir dessa convicção, o lado político do golpe articulou o impeachment. E aí nós temos uma peça simbólica, que é a declaração do senador Jucá, um dos articuladores do golpe, que diz textualmente que era necessário estancar a sangria antes que as investigações chegassem até eles. Esse segmento político estava constituído pelas principais lideranças políticas dos dois partidos, PSDB e PMDB, deputados federais, senadores e alguns agrupamentos menores, inclusive que constituíam a base do meu governo. Era necessário, no entanto, que outros protagonistas com fortes interesses participassem desse processo, porque apenas isso não constituiria uma razão fundamental para que se articulasse um golpe dessas proporções no Brasil. E aí, infelizmente, é importante destacar que parte da mídia e parte do mercado participaram desse processo. Qual era, então, o mais forte, mais estratégico interesse que esses segmentos tinham? O mais forte interesse, eu acredito que era um enquadramento econômico, social e político do Brasil ao neoliberalismo, que tinha sido interrompido com a eleição do presidente Lula. Então, tratava de retomar o projeto ultraconservador do neoliberalismo brasileiro, que tinha sido iniciado no governo do presidente Collor e aprofundado no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e estancado, como eu disse, no governo Lula. Nós tínhamos, por 4 eleições consecutivas, derrotado o projeto neoliberal. E, a partir da quarta vitória, a própria vitória ensejou uma convicção. A democracia, ela não era favorável à mudança do projeto que estava implantado no Brasil. Daí a necessidade de um impeachment, daí a necessidade de um golpe. E a realidade posterior confirma essa afirmação. Nenhuma das medidas adotadas pelo atual governo foram aprovadas nas urnas. Nós tínhamos colocado na pauta um projeto que era
de desenvolvimento econômico com distribuição de renda e inclusão social. E a digital da inclusão social, ela perpassava todos os projetos sociais e econômicos do governo. Além disso, defendíamos a soberania nacional e também tínhamos um projeto geopolítico que era claramente de corte multilateral. Participamos da formação dos BRICS, criamos o Banco de Desenvolvimento dos BRICS e o Acordo Contingente de Reservas. O golpe foi, por isso mesmo, um processo planejado, que a partir da minha segunda vitória, em final de 2014, teve início de forma acelerada. E o que aconteceu? Aproveitaram o momento de desaceleração que inicia no terceiro trimestre de 2014 e constrói uma crise política. Essa crise política, ela se caracteriza não só pelo fato de que, num segundo, logo 4 meses depois da minha eleição, colocaram o impeachment na pauta e, ao mesmo tempo, criaram as condições dentro do Congresso Nacional para que nenhuma das minhas propostas fosse aprovada. De forma irresponsável, eu acho que foi forjado no Brasil uma gravíssima crise política, que até hoje mostra uma imensa resiliência e uma dificuldade imensa de ser transposta. E isso implicou em grandes incertezas e grandes retrocessos no Brasil. O processo de impeachment, como eu disse, começou a ser anunciado logo no início. E tem papel importante a distorção dos fatos feitas pela mídia no Brasil. E essa distorção dos fatos criou uma instabilidade. E cria agora, também para o governo, que está em exercício, imensas dificuldades. Entre essas distorções, eu queria destacar 2. A primeira insiste em dizer que a crise é devido ao excesso de gasto, produto do financiamento de investimento e da promoção de políticas sociais. Chamaram isso de gastança, afirmaram que nós quebramos o país e a saída era cortar todos os gastos possíveis. Continuam fazendo e continuam não conseguindo sair da crise. Então, a pergunta que hoje cabe responder é: o Brasil estava mesmo quebrado? A resposta é um rotundo não. Um país somente está quebrado quando não consegue pagar suas dívidas com credores de outros países, que é o que ocorreu recentemente na Europa. Um caso específico foi o caso da Grécia. Quando isso acontece, os credores se organizam e passam a exigir modificações na política macroeconômica daquele país. No Brasil, no passado, os governos militares sofreram pela sua inadimplência com a organização do Clube de Paris e a presença do FMI. Nos finais do governo Fernando Henrique Cardoso, também o Fundo Monetário impôs ao governo do Fernando Henrique uma política de austeridade recessiva voltada para o pagamento da dívida. Eu quero dizer que nós mudamos esse padrão. Eu estive presente ao lado do presidente Lula quando nós pagamos a dívida com o Fundo Monetário Internacional. Hoje, o Brasil possui reservas internacionais que montam a 380 ou cerca de 380 bilhões de dólares. E isso significa que não há a menor hipótese do Brasil ter qualquer dificuldade de honrar as suas dívidas. Logo, seguindo o manual, se não é o Brasil que está quebrado, o governo está quebrado. Também o governo brasileiro não está quebrado. Porque não faz sentido falar que um governo está quebrado quando ele não... Só faz sentido quando ele não consegue pagar as suas dívidas. E não é o que ocorre no Brasil. Ele está apto para cobrar impostos e apto para se endividar. Ele não tem restrições nessa área. Então, se não é nem o Brasil, nem o governo que está quebrado, quem está quebrado? O governo teve um gasto descontrolado? Também não é verdade que o governo teve um gasto descontrolado, se olhar
a evolução histórica do gasto no Brasil. Pelo contrário, nós tivemos nos últimos tempos do meu governo, nós tivemos uma queda da expansão do gasto, das despesas, de algumas despesas primárias, como é o caso de gasto de pessoal. Mas, mesmo com um aumento, para onde foi esse aumento? Nós aumentamos em quê? Nós aumentamos, basicamente, em transferências sociais e investimentos públicos. E mesmo nos investimentos públicos, o impacto não é no orçamento. O impacto do aumento do investimento público é impacto financeiro. Por isso, o principal problema da dívida no Brasil, que, aliás, nós diminuímos de forma drástica nos nossos primeiros anos de governo, não é uma questão relativa ao tamanho da dívida, é uma questão relativa ao custo da dívida. Nós, no Brasil, temos as maiores taxas de juros e, nos dois momentos em que se tentou diminuir, houve uma espécie de conflagração. Mas isso é outro caso, cabe outra discussão, muito mais complexa e acho muito mais necessária para o país. É necessário que o Brasil discuta por que se paga lá uma taxa tão elevada de juros. Bom, então, o governo brasileiro perdeu o controle dos gastos ou não perdeu? Não é verdade que os gastos cresceram explosivamente no período do meu governo. Os gastos cresceram, mas esse crescimento no meu governo, ele tem uma espécie de redução no chamado custeio. Nós reduzimos o gasto de custeio. Nós não expandimos o gasto de custeio. Nós tivemos esse aumento de transferência, sim, é verdade, especialmente pensões, aposentadorias e Bolsa Família. E tivemos também um aumento de serviços. Em meados de 14, o gasto era sustentável, pois ele era acompanhado também por um crescimento do produto interno bruto, pelo aumento das receitas públicas. Quando que os gastos perdem sustentação? Quando começa a cair vertiginosamente as despesas públicas, como acontece agora. Continua caindo vertiginosamente as receitas públicas. E isso é o fator mais instabilizador da questão fiscal no Brasil. Nos últimos anos, inclusive, nós tivemos um processo de aprofundamento do tamanho da dívida. Né? Mas o tamanho da dívida, ele é importante em si mesmo, aumento, porque nós vimos com ele caindo, chegou a 36%, e o aumento leva essa dívida quase 70%, mas ele tem um fator que é gravíssimo, que é o patamar de juros que se paga no Brasil hoje. A concepção da gastança e do corte dos gastos explica por que escolheram como motivo do golpe as questões orçamentárias. Eu sofri um impeachment porque criminalizaram duas coisas. Criminalizaram a política de gasto público no Brasil e criminalizaram a política anticíclica. Essa é uma questão grave porque todos os governos daqui para frente vão ter de lidar com este desafio, que é o desafio de há um limite para corte de gastos. E esse limite já foi atingido. A partir dele, só cai a demanda e só aumenta a recessão no Brasil. Ou se discute uma coisa que é interditada no Brasil, que é a tributação sobre ganhos de capital. Nós somos, junto com um país da Europa, os únicos países que não tributam dividendo. Nós temos de tributar dividendo, tributar ganhos de capital. Não é verdade que a carga tributária no Brasil ela é elevada, é uma falsa afirmação. Ela é elevada sim. Para quem? Para os trabalhadores e para as classes médias. Ela é baixa sim. Para quem? Para os ganhos de capital. Mas voltando ao que eu estava falando. Algumas medidas de caráter eminentemente antipopular hoje integram o programa do governo. Se essas medidas constituem a base da legitimidade do governo diante do chamado mercado,
e de alguns grupos golpistas, essas medidas são ao mesmo tempo a base da ilegitimidade diante da população e dos segmentos políticos. Essa é a contradição que hoje desestabiliza o governo, que vive um dilema permanente. Ou entrega o combinado com o mercado e a mídia para apoiar o golpe e se autodestrói diante da população. Aí eu estou me referindo aqui à reforma da Previdência, estou me referindo aqui a várias outras medidas que estão sendo tomadas, perdem aliados do parlamento, ou recua, diminui a carnificina da Previdência e a reforma trabalhista. E com isso diminui sua serventia para o mercado e a mídia. Ou aplica seu programa integralmente e se destrói politicamente quanto mais próximo de 2008 estiver, porque quanto mais próximo de 2018 estiver, mais difícil é adotar as medidas de retrocesso na área social que estão agendadas para serem realizadas. Eu estou falando algo que aconteceu sexta-feira. Ou faz uma coisa ou faz outra. As duas não são compatíveis, elas são excludentes. Trata-se, por exemplo, essas medidas elas têm de ser analisadas. Uma delas é a emenda à Constituição, que congelou, em termos reais, pelos próximos 20 anos, todas as despesas do governo federal, com saúde e educação. As demais despesas, ciência e tecnologia, saneamento, segurança, habitação, cultura, mulheres, negros, etc., elas podem, inclusive, ter quedas nominais. Ter queda nominal. A saúde, educação e saúde, né, ela tem um status um pouco melhor. A emenda deixa, no entanto, livre de quaisquer restrições às despesas financeiras. E o aumento do pagamento de juros no Brasil, entre 2002 e 2016, aumentou 112%, desculpa. Por isso, a aprovação dessa emenda é simultaneamente um passo muito importante, que torna a retirada dos pobres do orçamento, basicamente. Porque quem mais precisa de saúde e educação no Brasil são as camadas mais fragilizadas e mais pobres. E, ao mesmo tempo, retira a população da decisão de onde gastar. É um atentado à democracia, à base constitucional da democracia, porque por 5 presidentes da República, 20 anos, a questão fundamental de uma eleição, que é onde você vai gastar, como você vai gastar, para quem você vai gastar, foi decidida agora, por um Congresso que é questionável e por um governo ilegítimo. Então, há um problema seríssimo de legitimidade no que se refere a essa decisão do gasto. E eu queria lembrar que, para nós, brasileiros, a educação é fundamental por 2 motivos. Ela é estratégica, é nosso passaporte para o futuro. Primeiro, porque é a única forma de tornar permanente a distribuição de renda. Não há outra forma. Para que não haja volta atrás, é necessário que você eleve a capacidade e a oferta de serviços educacionais para o povo brasileiro. E aí você melhora a renda, você vai melhorar salário, você vai melhorar emprego, vai qualificar a mão de obra. E por um segundo motivo, o Brasil precisa de desenvolver ciência, tecnologia e inovação. Educação é base de desenvolvimento da ciência básica, é fundamental para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação. Essas 2 questões nos levaram a criar o que nós chamávamos de passaporte para o futuro, que era o Fundo Social do Pré-Sal. 75% de todos os royalties e participações especiais iam para a educação. E isso era fundamental. Ora, quando se congela dessa forma o gasto, eu não posso contar só com o acréscimo do Fundo Social do Pré-Sal, considerando que eles mantenham. Eu não posso considerar, eu tenho de ter uma base de crescimento. Nós tivemos nos últimos anos sempre um crescimento, a necessidade de conhecimento acima do básico, em torno de 30 a 40 bilhões de reais. Então, é inviável, é completamente inviável para o país ter uma política de restrição do crescimento real em saúde e educação. Atingirá, sobretudo, o conjunto da população brasileira. Não há como fugir desta constatação.
A outra medida aprovada é a chamada terceirização. A terceirização, todo mundo sabe, precariza trabalho e reduz salário. Ela faz isso, algo que acontece aqui, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, precariza. Nós fazemos um cálculo que é uma queda de 30% no salário pago para um terceirizado em relação ao que é pago numa indústria. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, trabalho precário, pagamento salarial baixo. Além disso, estão desmantelando o sistema de proteção social. A reforma da Previdência, eu não quero discutir os detalhes da reforma. Tem um detalhe que é fundamental. Não há dúvida que quando há uma alteração demográfica num país, você tem de mudar as condições previdenciárias. Ninguém discute isso. Isso chama-se um ajuste. Outra coisa muito diferente é fazer aplicação, querer adotar um novo modelo. E aí, no Brasil, estão procurando construir um novo modelo. Em que ele está baseado? Está baseado no seguinte fato. Quando você exige idade mínima de 65 anos, mas tempo de contribuição de 49 anos, o que acontece? Num país que tem, em média, 7 anos de informalidade, de desemprego e carteira não assinada. O que acontece? Esses 49 anos aumentam para 56. Impossível. Não, eu entendo perfeitamente, mas você há de entender que não me podem me chamar para falar e achar que eu posso falar tudo isso em meia hora. Não dá, não. Não, meu querido, eu faço a entrevista, mas deixa eu concluir. Eu faço entrevista sem menor problema, eu gostaria muito de fazer. Agora, também peço para vocês, eu fui presidente de um país. Eu fui empichada. Então, vocês me chamam aqui, quer que eu fale 10 minutos? Impossível. Impossível. Entendo perfeitamente, mas concluindo a minha parte, nós temos um problema seríssimo na reforma da Previdência. Porque, a vigir a proposta, o tempo de contribuição mais os 7 anos dá 56 anos. Com quantos anos uma pessoa vai começar a trabalhar para ter aposentadoria integral? Com quanto? Faz a conta. 65 menos 56, 9 anos. 9 anos de idade, num país com a necessidade imensa de impedir que suas crianças e jovens iniciem o trabalho, esta é a parte mais danosa da Previdência e que evidencia uma mudança de modelo. E essa mudança de modelo é uma mudança de um modelo absolutamente público hoje, que podia estar combinado com uma complementação privada, sem problema. Mas o que não é possível é substituir esse sistema público por um sistema inteiramente privado, que é o que acontece quando você torna inócuo a previdência pública, torna impossível a aposentação integral no Brasil. Então, nós temos todos esses elementos que são extremamente graves. Eu queria aqui responder uma pergunta. Por quê? Por quê? Por que houve o golpe? Como é que ele aconteceu? Eu acho importantíssima essa discussão. Aconteceu o golpe porque aproveitou-se de uma oportunidade, que era uma crise que estava em processo no mundo inteiro, mas no Brasil em especial, e se aproveitou dessa hipótese para quebrar as resistências e dar o golpe. Citando uma pessoa que é muito entendida em neoliberalismo, que foi o professor Milton Friedman, ele disse o seguinte: quando a crise acontece, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão à disposição. O Brasil tinha várias ideias à disposição, entre elas a ponte para o futuro. Esta, eu acredito, é a nossa função primordial, desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las em evidências acessíveis, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. O politicamente impossível, por meio de eleições livres, era adotar esse tipo de proposta política. Agora, o politicamente inevitável foi absolutamente garantido pelo impeachment. Então, eu acho que nós
chegamos a um ponto em que eu vou tentar agora reduzir bastante e tentar atender vocês na hora das perguntas. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho muito importante: subestimar os fatores que nos conduziram à crise. Subestimaram os fatores, as causas econômicas da crise, obviamente a queda das commodities, a saída dos Estados Unidos do quantitative easing, a maior crise hídrica que ocorreu no Brasil e, sobretudo, subestimaram a crise política que eles mesmos tinham criado. Então, esse fator explica por que hoje o Brasil enfrenta uma instabilidade profunda. Não foi só devido ao fato de estarem adotando corte de gastos de forma que a economia não se recuperará. A anomia econômica no Brasil é generalizada. É necessário que haja demanda, é necessário que haja investimento. No Brasil, nos outros países pode ser diferente, mas no Brasil o investimento público sempre teve um papel. Não ter investimento público e ter redução de demanda é impossível a economia retomar. No que se refere à Lava Jato, o que nós estamos vendo é que, ao contrário, a Lava Jato não está, de maneira nenhuma, sendo possível de ser contida pelo atual governo. E eu quero esclarecer uma coisa. Eu quero esclarecer que o meu governo mandou para o Congresso algumas das mudanças legislativas que favoreceu a investigação de corrupção. Eu quero falar do Estatuto da Delação Premiada, que foi enviado com a Lei de Combate às Organizações Criminosas em 2013, e também com o fato de que agentes poderiam ser condenados como corruptores. No Brasil, até então, o mais forte da lei era condenar corruptos. Os corruptores tinham um estatuto um pouco mais frágil. Era previsto, mas era mais frágil. Bom, este fato é que viabiliza a existência da Lava Jato. Então, eu quero dizer o seguinte: nós jamais interferimos na condução da Lava Jato enquanto eu fui governo. Agora, isto não me impede de fazer críticas ao uso político ideológico da Lava Jato. Isso eu não concordo. Eu não concordo com nenhum uso de lawfare, porque o uso de lawfare compromete direito de defesa. É outra questão. É muito possível a gente ter as vantagens desse combate, mas não pode, em nome dessas vantagens, que é, de fato, reduzir a distorção do gasto público brasileiro destinado à corrupção, Caixa 2, etc., é muito possível fazer isso sem comprometer o sistema democrático no Brasil. Não é admissível juiz falar fora de processo. Em qualquer lugar do mundo, o juiz não pode ser amigo do julgado. Em qualquer lugar do mundo não é possível qualquer forma de violação do direito de defesa. Eu vivi a democracia e vivi a ditadura. E vivi na carne a ditadura. Não passeei na ditadura. Fiquei presa, sofri tortura. Sei perfeitamente como é que começa essa história. No Brasil e em países que têm uma democracia jovem como a brasileira, nós temos de garantir todos os combates, todos, com a democracia preservada. Ela é fundamental para nós, ela é o lado certo da história. Isso, quem viveu este período de ditadura militar sabe perfeitamente bem. Eu sei a diferença entre o golpe parlamentar e a ditadura. Eu sei na carne qual é a diferença. E sei perfeitamente que é possível violar a democracia de dentro dela. Isso é algo que nós não podemos admitir no Brasil. E não podemos admitir em lugar nenhum do mundo. Esta tendência a criar cidadãos nus, sem a pele da cidadania, ou seja, tira do homem a pele da cidadania, você entra em processos autocráticos e de combate inadequado, ou pior, né? Combate violento às pessoas. A lei não pode substituir as armas. Ela não pode. Bom, eu quero dizer o seguinte: eu acredito no Brasil.
Eu acho. Diálogo é a gente falar o que pensa, não a gente falar o que esperam que a gente pensa. Diálogo é isso. O diálogo, às vezes, as pessoas não gostam dele. Isso não significa do que um lado está falando. Tem de escutar. Diálogo é isso. Não é escutar o que você acha que é a verdade. É você ser capaz de entender o que o outro diz e não estar dentro de uma camisa de força. Eu acho que o Brasil hoje tem um problema sério, que é o seguinte: nós temos de nos reencontrar no Brasil. Para nós nos reencontrarmos, não é diálogo a palavra, viu? É afirmação dos valores democráticos no Brasil. A palavra é isso. A democracia é muito maior que diálogo. A democracia implica em sistema jurídico. A democracia implica em direitos garantidos a todos, iguais. Implica em capacidade de negociar, implica na capacidade de conversar. Agora, quando você chega a um nível de restrição à democracia, que em alguns momentos nós chegamos, a gente tem de entender do ponto de vista da população. O que acontece? Quando, primeiro, um país ou um governo não responde às demandas da população. O que acontece é que essa população passa a achar tanto o governo como a política irrelevantes. Quando a política e o governo passam a ser irrelevantes, acontece o surgimento de salvadores da pátria, de propostas populistas, de pessoas que usam símbolos, como nós estamos vendo ocorrer no mundo, e isso é muito grave. Não é pura e simplesmente uma questão de diálogo, é fundamentalmente uma questão democrática. E a democracia, nesses casos, ela é muito mais ampla. O que eu acredito para o Brasil? Eu acredito que no Brasil nós temos um encontro marcado com a democracia em 2018. Esse encontro marcado com a democracia em 2018 é inexorável. Qual é a possibilidade? A possibilidade é ele ser transferido. A possibilidade é haver modificações do jogo quando ele está sendo jogado, das regras do jogo. Isso não é nada democrático. Fazer toda a nossa discussão sem considerar que a democracia ela é fundamental para que nós nos reencontremos, ela é fundamental para que a gente construa uma nova legitimidade e que essa legitimidade que nós vamos construir e que está baseada em 2018, ela só pode levar a um caminho. É o único jeito de nós recuperarmos as condições de crescer, desenvolver e sair da crise. Esta é a única condição. Não há. O Brasil é chegado a um pacto por cima. Nós fizemos um pacto por cima do segundo império para a República. Nós fizemos um pacto por cima na transição da democracia, da ditadura para a democracia. Os pactos por cima, eles esgotaram. Diálogo por cima está esgotado. Por quê? Olha um exemplo. No meu impeachment, houve um deputado que votou a favor de um torturador, da ditadura militar e da tortura. Por que isso ocorreu? Porque no pacto que nós fizemos de transição da ditadura para a democracia, nós anistiamos o torturador. Tortura no mundo, em qualquer lugar do mundo, é crime imprescritível. Tem uma hora que esquecem isso, porque a tortura do Estado é a mais grave de todas. Então, quando é possível que num Senado um representante público fale a favor da tortura e da ditadura, só é possível porque, ao contrário do que ocorreu na Argentina, no Uruguai e no Chile, nós não julgamos os torturadores. Quando isso acontece, é um pacto por cima. Quando eu estou dizendo que não basta o diálogo, eu estou dizendo que há que ter um pacto por baixo, que mobilize a participação popular, que mobilize a sociedade civil, que não seja só entre os segmentos políticos, que não seja só conversando entre
aqueles que sempre conversam, mas que haja uma participação da população na decisão. Não é possível no Brasil a gente acreditar que o nível de preconceito, de violência, de ódio, de intolerância que foi nesse processo, de uma forma ou de outra, não interessa por culpa de quem, porque ficar procurando culpado só aumenta a instabilidade e o mal-estar. Nós precisamos de eleições diretas. Não é possível achar que no Brasil nós chegaremos a retomar as condições de desenvolvimento sem eleições diretas. E aí eu concluo dizendo que a democracia é o lado certo da história. Agora sim. Boa tarde a todos. Estou muito honrada de sentar aqui, de dar as boas-vindas ao presidente Rousseff por seu comparecimento aqui. Gostaria também de cumprimentar os alunos, meus alunos, nossos alunos da Harvard e do MIT em organizar este evento e a convidar o presidente aqui para falar pelo convite de facilitar essa conversa com o presidente. E gostaria de realmente agradecer Vossa Excelência por sua presença aqui e por suas palavras, pela vigorosa defesa do seu governo e pelas suas propostas para as políticas e os desafios que o país enfrenta hoje em dia. Claro que o Brasil enfrenta vários desafios e também pela visão política, ao final, que Vossa Excelência planteou. Gostaria de voltar a isso. Agora, gostaria de começar de uma maneira um pouco mais abrangente. Gostaria de reenfatizar que os alunos teve essa ideia de convidar pessoas de todas as perspectivas para promover esse diálogo, porque eles têm a ideia que o Brasil está bem polarizado hoje em dia e eles estão olhando para o futuro. E eu vejo que é uma visão linda que gostaria de respaldar. Agora, minha primeira pergunta é de engajar Vossa Excelência num diagnóstico. Por um lado, como Vossa Excelência falou, tem uma crise política brasileira e o impeachment, obviamente, foi algo que dividiu o Brasil. Mas minha pergunta é se podemos olhar essa polarização e ver que profundo na sociedade que é. Ou dizer, é o caso que a classe política que está dividido ou é a sociedade? Algumas pessoas dizem que o Brasil está tão polarizado do que os Estados Unidos, a Europa Ocidental, não é apenas o Brasil que é polarizado hoje em dia. Meu país está polarizado hoje em dia. Por outro lado, outras pessoas dizem que os brasileiros não são de esquerda ou de direita, mas são de centro, que procuram soluções para os desafios que eles enfrentam na vida cotidiana. Me pergunta é, a polarização é da elite, da classe política ou é da sociedade? Entendemos primeiro o que é a polarização no Brasil. Olha, eu não acredito que o povo brasileiro seja de esquerda, de direita, de centro, de
O povo brasileiro quer ter as suas oportunidades de crescimento, quer ter, como qualquer povo. Eu não acho que há uma, vamos dizer, ideologização do povo brasileiro. Não acredito nisso. Acho que isso é uma falsa questão. Nem tampouco acredito que a questão da divisão no Brasil seja uma questão profundamente histórica. Eu acho que ela é episódica, muito episódica. Acho que quando há um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, você cria um paradigma de ruptura geral. Você vê isso quando começa a explodir contradições entre o legislativo e o judiciário, uma briga pessoal entre o representante do Ministério Público e um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem um processo hoje no Brasil de mal-estar político muito grande. Eu não acredito que a gente possa ter uma visão de diálogo como sendo uma dificuldade entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 grupos de conversarem um com o outro. O que eu acho é que tem, num processo político tão radicalizado quanto o do Brasil, que tem a necessidade de ter uma fonte de legitimação. Essa fonte de legitimação, só tem uma fonte de legitimação na democracia. Por isso que eu falo que a questão é democrática. Por isso que eu falo que a questão democrática, ela perpassa todas as outras. Só tem uma fonte. É o povo. É o povo brasileiro que vai ser capaz de construir as bases para um efetivo diálogo. O diálogo não nasce da vontade de um grupo ou de outro. O diálogo nasce, primeiro, pela absoluta legitimidade que esse modelo, que esse regime que nós conhecemos, que é o democrático, mas nós sabemos, cheio de erro, mas é o melhor possível, sem esta relação com a soberania popular, nós não teremos um diálogo político consistente. Isso não faz parte das boas intenções de liderança, de quaisquer liderança. Não é porque as pessoas são mal intencionadas que elas não conversam. É que tem barreiras imensas. Então, como é que você supera essas barreiras imensas? Pela força que emana de uma eleição. Quando eu digo que nós podemos nos reencontrar, tem um encontro marcado com a democracia, e esse encontro vai permitir que nós nos reencontremos, o que eu quero dizer não é que a partir daí está tudo bem, não. A partir daí nós temos de ser capazes de sentar, dialogar uns com os outros, de entender que não tem condição de ser só de um lado ou só de outro, que você tem de compor, e quando você compõe, você aceita sugestões, você aceita posições, você aceita diferenças de você. Você não pode querer impor o seu programa, que você tem de fazer uma composição. Aliás, eu acho importante mostrar uma coisa. Não é só eleição direta, viu? Tem de ter reforma política no Brasil, porque senão é ingovernável. Para você ter uma ideia, só concluindo isso, se você olhar o problema dos partidos, eu precisei de 20 partidos para aprovar uma legislação que mudava por 2/3. Eu precisei de 20 partidos. Isso vai ser cada vez mais ampliado. É inviável, não há 20 propostas para o Brasil. A existência e a fragmentação de partidos é péssima, péssima. E o Brasil sempre, até há pouco, nós vivíamos com a necessidade do centro democrático. Criou-se um centro democrático pós a Constituição de 88. Esse centro democrático, sinto informar aos senhores, foi hegemonizado pela direita corrupta no Brasil. É isso que aconteceu. O senhor Eduardo Cunha passou a ser o representante do Centro Democrático. Eu fiz uma colisão com o Centro Democrático. Essa colisão dava sustentação ao governo do Fernando Henrique, o governo do Lula, e era para dar ao meu governo. Só que tem que o Centro Democrático, fundamental, o Centro Democrático do Ulisses Guimarães, do velho PMDB, foi hegemonizado pela direita mais radical do Brasil.
É isso que aconteceu. Ou nós entendemos que foi isso, ou o próximo presidente, né, ele vai ter imensas dificuldades de governar. Imensas dificuldades. Ele não conseguirá governar. Por isso, necessidade de uma reforma política profunda. Sem essa reforma política profunda, o centro não vai governar. O centro não. O país não vai ter governabilidade, porque nunca foi o centro que se elegeu no Brasil, até hoje. E pretendi perguntar precisamente sobre isso. Eu concordo com o diagnóstico que o diálogo é apenas o início, porque você pode dialogar e depois tem vários interesses em jogo que não concordam. Então, e também gostaria de agradecer sua defesa vigorosa da democracia, que, claro, que todos nós estamos de apoio. Ontem, o professor Larry Summers perguntou ao Arminio Fraga qual foi a reforma mais urgente para o país, e ele respondeu a reforma política. E agora, Vossa Excelência falou também da reforma política. Ontem houve uma mesa debatendo lista fechada, cláusula barreira, um sistema misto, como na Alemanha, financiamento de campanhas, muitas propostas. Todas eram as regras do jogo formais. E eu penso que qualquer sistema político tem instituições formais que podem criar incentivos para a governança, mas também que tem essas instituições informais, e esse presidencialismo de coalizão foi e é certo que, como cientista político, eu diria que acabou de funcionar durante seu governo. Então, qual seria, brevemente, suas propostas para não, porque gostaria de dar espaço para outras perguntas, por favor. Quais são os pensamentos sobre sistema presidencialista com presidencialismo de coalizão e as reformas políticas necessárias para não diminuir a representatividade, contabilidade e representatividade do sistema, mas ao mesmo tempo que pode facilitar a governança? Um dia eu falei para um entrevistador sueco o seguinte: ele fazia perguntas complexas e me pedia respostas simples. Isso aí é uma contradição insolúvel. Né? É característico muito dos jornalistas, eles me desculpem. Mas eu acredito o seguinte, sabe? Eu acho que o Brasil tem de entender a história do Brasil. Eu acho que o Brasil tem algumas características que tornam o sistema presidencialista extremamente importante. É claro que a representação federativa no Brasil, ela sempre foi mais conservadora que a representação majoritária. Por quê? Porque os filtros que tem numa eleição proporcional, os filtros oligárquicos, econômicos, midiáticos, são muito maiores do que tem numa eleição presidencial. Então, sempre você tem um plano federal um pouco mais avançado que os planos estaduais. Então, eu tenho, no Brasil, muito medo do parlamentarismo. Acho que o parlamentarismo, no Brasil, ainda nós não temos a história para sustentar essa opção. Bom, mas eu acredito que nós temos de fazer reforma política. É impossível ter 52 partidos. Ninguém vai acreditar que tem 52 projetos para o Brasil. Não tem. Não tem 52 projetos. E aí? Por que há essa fragmentação partidária? Eu concordo com Montesquieu. Não são as pessoas que têm de ser virtuosas, são as instituições. E nós temos um sistema político absurdo, com cláusula de barreira ilimitada. Não tem cláusula de barreira. Por quê? Foi derrubado pelo Supremo. Não tendo cláusula de barreira e tendo duas grandes e importantes instituições, que é o fundo partidário e a outra é o tempo de televisão,
porque o tempo de televisão rompe com o controle da mídia oligárquica no Brasil. Então, o que acontece? Acontece que, não tendo cláusula de barreira, a proliferação de partidos é absolutamente logarítmica. Todo mundo quer ter um partido para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Então, o sistema cria as condições para que haja fisiologismo, propostas de corrupção e assim vai por diante. Então, tem de mudar o sistema. É fundamental que mude o sistema. Acho que financiamento público de campanha no Brasil pode até mudar depois, mas agora seria extremamente pedagógico e educativo para todos nós. Acho que isso é pré-condição. E acredito que nós temos de enfatizar muito a questão da democracia. Por quê? Porque o Brasil sempre melhorou quando a democracia estava vigindo plenamente. Você pode discordar de governos eleitos democraticamente, mas todos eles agregaram a sua contribuição. De uma forma ou de outra, agregaram. Desde a época que começa lá com a eleição do Collor, no pós-ditadura que eu estou falando, né? Tancredo, etc., e depois Collor, Fernando Henrique, cada um deu lá a sua contribuição. Você pode discordar de alguma coisa, você pode discordar de outra, mas eram governos legítimos, eleitos pelo povo brasileiro. O que eu não acho correto é a gente achar que a solução do Brasil está num pretenso e abstrato diálogo. Quem falar isso está fazendo uma falsidade com as pessoas que estão escutando. Por quê? Porque a democracia é o único processo que permite o confronto, a discussão, o encontro, o consenso, a divergência. É ela o único sistema que permite isso. E aí eu quero dizer uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa muito que mudem as regras do jogo democrático. Eu vou dar nome aos bois. Me preocupa que prendam o Lula. Me preocupam que tirem o Lula da parada. E sabe por quê? Todo mundo aqui pode rir. Sabe por quê? Vou avisar por quê que é. Porque, infelizmente, para as oposições, ele tem, nas pesquisas, 38%. Com tudo que fizeram com ele. Não acho que o Lula tem de ganhar ou perder. Eu acho que ele tem de concorrer. Se perder, é da regra do jogo. Ninguém se desmoraliza por perder uma eleição. Só quem tem um padrão de cabeça extremamente autoritário, né, começa a falar em impeachment até antes da eleição. Eu estou me referindo a coisas que aconteceram e vocês sabem quais são. Mas, vocês sabem quais são. Não se fala, isso é um absurdo. Uma das pré-condições da democracia é respeitar o resultado. Não dá para querer melar a regra do jogo depois que ele ocorreu. O que eu acho que é gravíssimo é você no Brasil, por conta disso, por causa que isso é uma possibilidade concreta, desculpe-me aqui as pessoas que riram, mas é uma possibilidade concreta, meus caros, deixa ele concorrer para ver se ele não ganha. Então, é isso que todo mundo sabe. Aqui não tem ninguém que não saiba disso. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, vamos inventar todos os possíveis cenários alternativos e tirá-lo da parada. É essa a questão. Eu acho o seguinte, perder, todas as pessoas que concorrem têm de saber fazer. Ninguém, só autoritário que não sabe perder. Mais uma pergunta. Falando das eleições de 2018, durante vários meses ontem, muitos das palestrantes falaram do pacto entre Estado, sociedade, da participação da sociedade civil, que todos acham que é importante. Mas me ocorreu que ninguém está falando nessa mesa de partidos políticos. Para mim, não posso imaginar uma democracia sem partidos políticos. E durante esses últimos 20 anos, o PT é um partido que foi
importante para o país. Traz a inclusão social para o país, mesmo que o PSDB traz estabilidade econômica. E esses dois partidos têm sido os âncoras do sistema de partidos. Agora, hoje em dia, é um fato que o PT tem perdido partidárias, muitos prefeitos mudaram de país ou foram derrotados. O PT não é tão forte hoje do que estava por revelações de corrupção, mas me pergunta o que tem, qual futuro que a presidente vê para o partido? O que tem que fazer esse partido para recuperar a confiança do povo brasileiro? Olha, eu acredito que o PT cometeu erros, isso é inequívoco. Achar que alguém, pessoas, partidos, ou quem quer que seja, não cometa erro e achar que nós somos marcianos. Cometeu erros. E esses erros têm de ser, vão ser purgados, a população vai questionar, a população vai querer isso e mais aquilo. E esse processo é um processo importantíssimo. É um processo importantíssimo para a democracia no Brasil, para os partidos políticos. Eu quero dizer claramente aqui, não acredito, em hipótese alguma, quando temos 200 milhões de brasileiros, que não haja política no sentido grego da palavra. Ou seja, política é aquilo que nós fazemos pensando no interesse geral e não no nosso individual. No nosso individual, para os gregos, isso era economia, não era política. Então, política, nesse sentido, é fundamental. Quando você não tem partidos políticos ou você acredita em soluções mágicas, acontece isso que nós estamos vendo no mundo, o surgimento dos salvadores da pátria, daqueles que criam um inimigo que pode ser os mexicanos, pode ser os imigrantes, pode ser várias coisas esses inimigos. Então, para nós todos, é fundamental que haja partidos com projetos. Porque como é que você vai discutir e fazer diálogo? O diálogo você vai... Não, eu acho ótimo. Pode perguntar. Eu acho ótimo. O diálogo... Eu acho que nós só podemos ter diálogo com quem tem projeto. Discutir. O nada não existe. Você tem de ter diálogo com projeto. Por isso que eu disse, um partido, não é possível ter 56 projetos para o Brasil. Agora, imagina, tem 100 milhões. Não é viável. Os partidos políticos, o que eles fazem? Eles fazem a primeira organização de propostas. Agora, eles não acabam, não encerram as coisas nos partidos políticos. No Brasil, quem define, quem achar que partido político é algo que a gente não pode aceitar, está cometendo um equívoco imenso, está deixando espaço para a fisiologia imperar. Ao contrário, todos os brasileiros e brasileiras têm que estar compromissados em ampliar todas as situações de democracia. E não se ampliará situações de democracia no Brasil sem partidos políticos. Nós não podemos acreditar em salvadores da pátria. Nós não podemos acreditar que você pode substituir os discursos políticos por quaisquer símbolos. Não ou nós discutimos a saída concreta para o nosso país, eu acho que é assim, o outro acha que é assado, vamos ver como é que fica. Ou não tem solução. Não há diálogo sem partido político na política. Não há. Não acho que aqui Harvard está patrocinando uma situação dessas. Não existe diálogo. Como é que você dialoga com 200 milhões de habitantes? Se você não tem instrumentais de representatividade, eu não entendo como é que é possível supor, sem o jogo democrático, a construção de representatividades que, de fato, a população se considere representada, que a população não se ache desvirtuada. Acho que os partidos todos no Brasil cometeram erros graves, todos. Não é possível achar aqui que só alguns, é todos. Agora, também não é possível, assim, criminalizar a política e os partidos políticos. Leva a direita mais atrasada que tem, do meu ponto de vista. A mais atrasada. E agora,
queremos abrir o diálogo para a audiência e eles plantearam algumas perguntas e nós temos que eleger. Pode pegar, eu começo lá de cima. Ok? Falamos? Ok. Não, eu nunca me recusei a responder nada. Nunca. Fazemos num jeito democrático. O mais votado é o primeiro. Essa pergunta é de Henrique. Com licença, eu vou ter de ler, né? Falamos muito sobre aprender com os erros. Na sua opinião, quais são os erros a senhora cometeu, o que aprendeu com elas? Sabe que a coisa mais difícil é quando você percebe muitos erros depois, né? Eu percebi vários erros depois. Um erro gravíssimo que eu cometi e que tem um componente importante na crise fiscal foi as desonerações que eu fiz, o meu governo, né? Não foi eu diretamente, mas as desonerações que o meu governo fez tentando medidas para não deixar a crise chegar da forma mais virulenta até nós. E aí nós fizemos essas desonerações, tanto das contribuições previdenciárias, como de contribuições impositivas, de vários impostos. O que aconteceu? Ao contrário do que a gente esperava, o que a gente esperava? A gente esperava que houvesse aumento da capacidade nessas indústrias, aumento do emprego nessas indústrias. Mas o que se verificou não foi isso, infelizmente. E aí é uma coisa importante que eu diga, porque outras políticas podem ser feitas baseado nisso. O que houve foi um aumento da margem de lucro dessas empresas. Elas absorveram a margem de lucro e isso não resultou em investimentos em ampliação de capacidade, de demanda e de emprego. Então, esse foi um erro grave que eu cometi. Por que ele é grave? Porque eu fragilizei no momento que podia. A gente não sabia naquele momento que a crise chegaria com aquele impacto, mas você tem de prever de alguma forma. Nós fragilizamos as receitas públicas ao aceitar isso. E mais, é importante que eu fale para vocês, nós mandamos o projeto com umas 6, eu não lembro assim precisamente quantos setores eram, da desoneração. E ele voltou do Congresso com uma quantidade expressiva, que foram 56 setores. Esse processo é um processo que é muito importante, porque mostra a dificuldade de governabilidade no Brasil. Não é possível que alguém mande com 5, 6, 7 setores e volte com 56. É algo extremamente complicado. E aí é importante que se diga que, a partir do meu governo, a questão do veto presidencial passou a ser extremamente questionada. E eles derrubaram alguns vetos. Não derrubaram muitos, mas derrubaram alguns vetos meus. Então, eu cometi esse erro. Outro erro político, se vocês quiserem, foi não perceber com a dimensão necessária que nós vivíamos no fim daquele tipo de coalizão presidencial. Eu acho que nenhum país como o Brasil é governado sem coalizão. Primeira coisa. Né? Quem achar que é possível governar um país diverso, como o Brasil, cheio de características diferentes, só com um partido, está pensando errado o país. A coalizão, eu não estou questionando a coalizão. O que eu estou questionando também como um erro, pode até ter sido um erro que nós vimos pouco, mas estava em curso aquilo que eu comecei a contar aqui. Quando a transição da ditadura para a democracia, o Brasil, para ter governabilidade, precisava do centro democrático. Esse centro democrático foi muito importante no Brasil. Ele deu governabilidade, ele deu estabilidade. Esse centro democrático era integrado pelo antigo MDB. Ele começa com o antigo MDB e ele é muito importante porque, se você for ver, todos os governos, né, o do Fernando Henrique, o Lula e o meu, nós
nós sempre fizemos a articulação com o Centro Democrático. Ora, a não percepção que o Centro Democrático, aí, vocês me desculpem, mas até nós intuímos, mas não conseguimos realizar integralmente. O Centro Democrático do Brasil foi hegemonizado pela direita. O MDB velho de guerra foi hegemonizado pelo senhor Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha, ele não é grave porque ele é corrupto, ele é grave porque ele é uma pessoa conservadora em termos econômicos, uma pessoa conservadora em termos de civilização e uma pessoa extremamente preconceituosa. E ele hegemonizou o centro. Um centro que é hegemonizado pela direita deixa a coalizão numa situação muito difícil. E foi isso que aconteceu no meu governo. Daí porque é muito importante discutir essa questão que no Brasil ninguém é de centro, aliás, ninguém é de esquerda, de direita, e tem gente de esquerda sim, tem gente de direita sim. Só que a maioria do povo não é isso. Agora, tem gente de esquerda e tem gente de direita, e precisa do centro. Precisa do centro. Presidente, estamos chegando ao fim da hora. Não, mas obrigado. Próxima pergunta. Eu quero responder uma de corrupção. Estou aqui para responder uma de corrupção. Apenas Tem que ser assim. você pode responder sim ou não. Ah, não respondo isso, senhor. A senhora pode responder. Aqui tem 2, 3 minutos. Se não quiser, eu tenho outra pergunta para os alunos. A senhora escolhe. A gente tem 2 minutos. A senhora pode responder essa aqui. Então. Qual? As atitudes do senhor Luiz Sérgio Moro foram dentro da lei, na sua opinião? Nem todas. Ah, não, sim, a senhora responde. Mas eu não respondo assim, é muito primário. Não, vocês me desculpem, mas querer que eu responda sim ou não para a pergunta da atitude do juiz Sérgio Moro, vocês estão doidos, né? Então, última pergunta. 2 minutos, a senhora consegue? Então, Tem limite, ô gente, pera lá. Tem limite para ingenuidade, né? ok. Tem limite. Como, por favor. Como falou o senador Suplicy, a presidente não está Estão me dando aqui 2 todos os minutos para me dias. responder. Por Ou favor. seja, Deus e sua época, na época da corrupção, eu vou responder em 2 minutos. Ah, viu? Mas, então, a última coisa que quis, antes de fechar essa sessão, é que temos muitos alunos aqui que... Eu quero responder essa aqui, ó. Deixa que elas responder. Eu acho que no Brasil nós temos uma coisa assim muito clara. O Brasil é um país que houve e não começou ontem, viu? Sinto muito para você. Começou ontem. Da onde eu estava, eu sei que não começou ontem. O Brasil foi um país que tinha muito essa questão da corrupção entranhado no setor público. Muito. Essa questão do setor público entranhado, num determinado período, era tido e havido, ali pelos anos 80, 90, como sendo as chamadas grandes empreiteiras, qualquer obra pública no Brasil, etc. O que aconteceu com a Lava Jato foi o seguinte: a partir de um determinado momento, houve uma utilização absolutamente escrachada da Lava Jato para mudar a eleição. Hoje eu estava me lembrando de uma capa da revista Veja, que estava lá escrito assim. Isso na véspera da minha eleição, porque não era uma capa utilizada 2 anos antes da minha eleição, não. Só surgia na véspera. E no domingo anterior saiu assim. A capa estava dividida no meio, de um lado estava o Lula e do outro lado estava eu. E embaixo assim, eles sabiam.
Veja você, eles sabiam, sem prova, sem nada, uma acusação de um corruptor, que depois sumiu, aí desaparece, você não sabe o quê. Então, eu acho o seguinte, eu acho que se alguém cometeu equívoco, pague por ele. Nem empresa, nem partido pode ser acusado de corrupção. O que pode ser acusado de corrupção são militantes e empresários. Você não pode nem destruir um partido, nem destruir uma empresa. O processo pelo qual usam o instrumento político da corrupção no Brasil é velho. Fizeram isso com quem? Getúlio Dornelles Vargas, que quando sentiu que a situação ia chegar até ele, se suicidou. Nós temos de lembrar disso. Com Juscelino Kubitschek, com João Goulart. Sempre fizeram isso. O problema é o seguinte, se a pessoa cometeu atos de corrupção, ela pague por eles. Pague por eles. Agora, o partido em si não pode ser corrupto. Como você não pode pegar, não me consta que as Siemens, que têm processos de corrupção, foram colocadas em praça pública e expostas ao repúdio público e completamente criminalizadas por ninguém quando praticou atos de corrupção. E não foi só as Siemens, nós podemos elencar aqui muitas empresas. Agora, por que fazer isso com a Petrobras? Por que fazer isso com as construtoras brasileiras? Não morro de amor por nenhum deles. Agora, não é possível destruir a engenharia nacional. Isso não é possível. Prenda todos eles, mas não deixa, não impeça acordo de leniência, não acabe com as empresas. Partidos tentaram liquidar o PT. Agora surgem acusações de corrupção generalizadas. A partir do momento que surgiu acusações de corrupção generalizadas, o que falaram? Vazamento é crime. Vazamento é crime. Não pode, vamos anular. Por que falaram isso? Porque atingiu outros e não o PT. Então, eu acho o seguinte, não tem discussão. Cometeu erro, vai lá e paga. Agora, o que não dá, eu vou contar uma história para vocês para terminar. Eu tive uma pessoa que coordenou minha campanha, chama ainda, né? Atualmente ele é prefeito, chama Edinho Silva. E tive um chefe de gabinete muito amigo meu, assim, não frequento a casa dele, mas tenho amizade pessoal por ele, chamado Gilles. Esses dois foram acusados durante um ano, de que teriam ido no escritório de um dos delatores premiados, empresários, e dito o seguinte, ou você contribui para a campanha, né, ou você não vai ter nenhum outro contrato na vida. Bom, obviamente as pessoas, quando são acusadas disso, a família acha ruim, né, os amigos, a pessoa se sente mal. Aí o que acontece? Ele foi perante o juiz. Perante o juiz, ele disse, olha, eles fizeram essa proposta e eu depositei tal dia, eu depositei na conta do partido e teve até um cheque nominal. Tal dia, assim, assim. A partir daí, tinha os dados para o contador fazer uma investigação. E o contador fez a investigação. E aí, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que o depósito era na conta do PMDB e que o nome que estava no cheque era do Michel Temer. Aí levamos na justiça. Está aqui. E o juiz disse, deposite, registre em ata, qualquer coisa assim. Aí registramos em ata e entramos pedindo para o acusador comparecer perante o juiz para explicar o que ele tinha falado. Ele chegou e disse, me equivoquei. Não é propina, me equivoquei, não é propina. Como não é propina? Você disse que era propina. Como você se equivocou, que você vem dizendo isso há um ano? E fico dito pelo não dito. Não é nada disso, eu me equivoquei. Vocês desculpem porque o erro é passível de acontecer. Bom, nós pedimos para cancelar a delação premiada dele e foi arquivado.
nós pedimos para que investigasse porque ele tinha feito isso, foi arquivado. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, não é possível lawfare. O que é lawfare? É a utilização da lei como forma de luta política. Por que não é possível? E nós temos, quando eu digo, nós temos de enfrentar eu respondo qualquer coisa que quiserem, temos de enfrentar todas as acusações. Todas as acusações. Quem não enfrenta as acusações é porque ou fica receoso, ou tem algum medo, ou tem alguma culpa, ou medo ou culpa. Eu quero dizer para vocês, eu não tenho medo e nem culpa. Eu respondo qualquer uma. Gostaríamos de agradecer ao presidente Dilma por seu comparecimento aqui. Estamos muito honrados por sua presença. Muito obrigada por sua participação nesse evento. Muito obrigada também para a professora Hagopian, que é uma das maiores especialistas sobre o Brasil, a maior aqui em Harvard. Queria uma salva de palmas para a professora Hagopian também.